Quem está conosco hoje é o nosso irmão Renato. Até às 9 horas, tá? Pode seguir a palavra e água para você. Gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Nessa oportunidade em que nós vamos falar de uma pessoa que tem a sua importância, sua relevância dentro da doutrina espírita. Mas eu gostaria de convocar todos nós para, enquanto nós estivermos falando aqui dessa trajetória, dessa médium, que nós deveríamos nos inspirar nessas pessoas para seguirmos em frente. Às vezes a gente acha que esses irmãos que chegam com alguma missão mais profunda sobre a terra, sobre um país, sobre um povo, são estrelas muito distantes da nossa vida, mas não são. Eles vieram exatamente para nos trazer a inspiração para que nós pudéssemos seguir em frente, inspirados no trabalho que eles desenvolveram. Às vezes a gente acha também que a mediunidade é privilégio só dos espíritas, mas não é. A mediunidade é um dom humano, está em todos nós. A doutrina espírita foi aquela que conseguiu trazer a explicação e o entendimento a respeito do que ela é, como funciona e como nós devemos trabalhar junto a ela. A gente pode dizer assim: eu creio, eu tenho fé, mas crer e ter fé significa dizer que nós devemos continuar através do entendimento e da compreensão sobre aquilo que nós estamos crendo. Não basta só crer, é preciso entender, compreender e praticar. Então, hoje, quando a gente fala da Ivone Pereira como uma persona que dentro da doutrina e dentro da comunidade trouxe um trabalho maravilhoso e profundo, nós vamos meditar e nós vamos nos inspirar para que a gente continue nos projetando neles, para que a gente continue essa nossa jornada. Jesus é a fonte sublime. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira e tantos outros, Bezerra de Menezes, tiveram neles a fonte de inspiração, como todos nós aqui temos. Mas esses nossos outros irmãos chegam junto de nós para nos mostrar assim: ó, estou aqui perto, eu posso, vocês também podem. Então, é o que nós vamos tentar e é o que nós estamos concitando a todos nessa noite, né? Nós hoje vamos falar um pouco de Ivone Pereira, uma das maiores médiuns brasileiras, trabalhou no desenvolvimento do Espiritismo, em determinado momento que o Espiritismo ainda iniciava aqui na Terra, somente no Brasil. Não era uma tarefa fácil, até por ser mulher no início do século, né? Não era fácil você assumir determinados compromissos e realizar determinadas coisas. Era um desafio duplo. Então, juntamente com outros, ela trouxe e deixou uma fonte de conhecimento e inspiração para todos nós. Talvez, no decorrer da bibliografia, da obra, que nós vamos citar das obras que ela deixaram, que ela nos deixou, vocês vão lembrar de um título de uma obra dela que hoje influencia muito, né? Que a gente ainda procura compreender e entender, para que a gente não venha praticar a mesma falha que muitos dos nossos irmãos fazem. Quem foi sua colaboração no movimento espírita e suas obras? Antes, porém, eu gostaria de dizer que no Atos, que é uma continuação das cartas de Paulo e do Evangelho, existe algo interessante que a gente tem que reportar para a gente compreender esse mecanismo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Claro que os homens ainda não entendiam o movimento espiritual naqueles dias, mas sabiam eles que algo muito especial acontecia junto daqueles que trabalhavam como missionários em nome de Jesus. Então, quando Paulo impunha as mãos, a gente sabe que a mão é um instrumento, mas a energia vem do Espírito. É aquele que cura, é aquele que faz com que
as coisas que estão nos desafiando e nos levando para uma situação muito dolorosa podem ser afastadas, né? E Deus, pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Poder pode ser por nós também. Quem nunca teve um doente aqui, um acamado aqui? Acho que todos nós provavelmente já tivemos isso em nossa casa, ou algum amigo próximo de nós. E qual de nós no hospital não tentou fazer a imposição das mãos, não tentou fazer uma prece para ajudar o nosso irmão em recuperação? Talvez não tenhamos tanta energia quanto alguns possuem, mas nós temos. E nós precisamos utilizá-la para que ela possa se expandir, porque se a gente tem uma ferramenta e eu não uso, ela acaba caducando. Então, por isso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa iniciar esse processo entendendo assim, eu tenho fé e creio e sei o que é e onde eu posso buscar a inspiração para que a hora que eu impor as mãos, eu possa levar para essa pessoa saúde, paz e alegria. É o nosso movimento, o movimento cristão. Como a gente falou que a Ivone foi uma grande médium, Chico Xavier, Edivaldo, vamos só fazer uma retrospectiva aqui para a gente compreender a missão dessas pessoas. Tá? Todos nós somos devedores. Nenhum de nós está fora do contexto de que por múltiplas vidas que tivemos em outros corpos, em outras existências, acumulamos uma série de dividendos que a gente precisa hoje estar trabalhando para poder restituir às pessoas que devidamente um dia tiramos aquilo que não nos pertencia, por ganância, por apego demasiado à matéria. Muitas vezes nós subornamos as pessoas, mentimos, enganamos, adoecemos, e aí nós precisamos hoje refazer esse processo para que a gente traga a saúde mental e a saúde espiritual e consequentemente, a saúde física para todos nós. Médiuns são pessoas que possuem sensibilidade para perceber ou intermediar a comunicação com o mundo espiritual. Nós somos espíritos do corpo. Se nós somos espíritos, nós também podemos fazer isso. Então nós vamos dar um roteiro na vida da Ivone para a gente perceber que nós somos capazes, mas nós precisamos trabalhar para isso. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Então aos poucos nós vamos indo para esse Calvário, não para sermos crucificados. Ao contrário, Jesus nos mostrou, a crucificação pode ser a nossa libertação, para nós. Essa capacidade é chamada de mediunidade, considerada uma faculdade natural do ser humano em diferentes graus, né? Nem todo médium vê ou ouve espíritos. Existem vários tipos de mediunidade, ela pode se manifestar de várias maneiras. Como? A psicografia, escrever mensagens atribuídas aos espíritos. A psicofonia, falar sobre a influência do espírito. Lembram lá de Jesus com Pedro? Quem diz o homem que eu sou? E Pedro falou, tu és o enviado de Deus na terra para nos salvar. Jesus fala para ele, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foram os homens que te revelaram, mas o Pai que está no céu. Ok. Depois Jesus fala do seu Calvário, do Calvário que ele ia passar, que seria crucificado, martirizado e sofreria muito. O que Pedro faz? Onde está Deus para deixar que essas coisas aconteçam? Jesus o adverte. Agora você está falando em nome do diabo, de Satanás. Porque ele perdeu o controle e a confiança no Pai naquele momento. Como nós somos ainda muito instáveis, na mesma hora que nós estamos acreditando, nós já não acreditamos mais por alguma situação que pode nos provocar um dano, uma dor qualquer, e aí a gente acaba fazendo igual o Pedro. Na mesma hora que eu estou orando, outra hora eu estou brigando, estou xingando, ou estou ameaçando alguém. Audiência, ouvir vozes espirituais, talvez muitos já tenham ouvido. Intuição, captar ideias ou inspirações espirituais. E cura, atuação energética em benefício do próximo. Todas elas comum a todos nós, mas nós precisamos trabalhar para isso, né? No dia a dia, colocar a nossa mente a serviço do bem. Qual é a missão dos médiuns? A mediunidade não é um privilégio, mas uma responsabilidade. Entre suas principais missões estão servir ao próximo, ajudar pessoas em sofrimento emocional ou espiritual, consolar, orientar e trazer esperança.
ser instrumento do bem, transmitir mensagens elevadas, promover valores como amor, caridade e perdão. Viemos buscar nas casas espíritas muitas vezes, por ainda não estarmos preparados, aquele instrumento mediúnico que possa nos auxiliar nessa jornada. Mas temos que observar e inspirar nele, que isso não é um privilégio, mas é uma atividade que alguns estão bem à nossa frente hoje. Por isso é que eles se destacam. Mas para eles chegar nesse à frente hoje, tiveram que trabalhar no passado e trabalharam para isso. Agora nós vamos chamar a atenção. A mediunidade não vai nos imunizar contra as provas que nós devemos passar. Porque às vezes as pessoas se enganam. Eu tenho o poder de curar e posso curar, mas às vezes eu não consigo me curar a mim mesmo. Por que será? Se eu sou essa fonte, eu não consigo curar a mim mesmo. É que a minha cura está sendo feita através desse próprio trabalho que eu estou desenvolvendo. Nada acontece sob magia, nada vai acontecer comigo que não seja pelo meu esforço, pelo meu trabalho, como nós vamos ver com a Ivone, como nós vimos com o Chico, com o Divaldo. Qual a missão dos médiuns? Auxiliar espíritos, ajudar espíritos em sofrimento, a encontrar esclarecimento, servir como ponte entre os dois mundos. Por que, gente, espírito em sofrimento? É porque quando nós morremos, abandonamos a carcaça física, não há mágica. Se eu sou uma pessoa apegada às questões materiais, se eu sou uma pessoa que nunca pensou no mundo espiritual, se isso nunca ocorreu no meu estado mental, eu crio uma condição, numa determinada reencarnação, de achar que o mundo é só isso aqui. E na hora que eu perco o corpo, a tormenta cairá sobre mim, porque eu não consigo compreender o que esteja acontecendo. Apesar de sermos espíritos, nós não podemos colocar o nosso estado mental, espiritual, numa única condição materializada. Né? Só existe esse momento, é só isso que eu sei, não conheço mais nada. E o espanto vem logo após o corpo morrer, o espírito permanecer ativo, com seu pensamento, com a sua consciência, e aí tomado de medo e de pavor. Porque como pode acontecer do meu corpo estar morto, né? E eu aqui assistindo tudo isso aí, meu velório, as pessoas chorando, e eu não conseguindo falar com eles. Então o médium tem essa possibilidade, porque esses irmãos, para que eles possam ser esclarecidos, eles precisam de um aparelho mediúnico ainda materializado, para eles conversarem com alguém que está encarnado. Então me fala, Renato, será que os espíritos superiores abandonaram? Não, não abandonaram. Mas é porque eu não vejo aquilo que nunca quis acreditar. Eu não vejo aquilo que eu não acredito. Se eu nunca fiz uma prece, se eu nunca orei, se eu nunca entrei num templo religioso com fé e com esperança, isso não vai acontecer por parte de mágica só porque eu perdi o corpo. Então os espíritos superiores estão sempre do nosso lado. Nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, sempre está aí. Mas se a gente não der para ele o ouvido, se a gente não dá para ele o nosso espírito para que ele possa trabalhar, a gente pode passar por uma turbulência dessa. Trabalhar o próprio crescimento, desenvolver disciplina, humildade, equilíbrio, superar imperfeições pessoais. É o nosso esforço. Eu sou um enviado de Deus, como Paulo foi. E aí eu digo assim, eu não preciso me esforçar em nada. Preciso trabalhar para isso. Não é? Então a gente viu que todos trabalharam para isso incessantemente, continuando a sua jornada, continuando a sua luta. E nós não somos diferentes nesse momento. Responsabilidade do médium. Estudo constante, compreender a mediunidade com seriedade. Como eu disse para vocês, não é só crer ou ver, é entender e compreender, para que eu tenha sabedoria de saber como eu uso aquilo. Não é? É tirar a minha mente de um determinado foco que não vai me conduzir a lugar nenhum, para colocá-la numa situação futurista. Eu posso conquistar algo melhor, mas eu preciso iniciar nessa conquista, a trajetória é agora, não pode ser depois. Equilíbrio emocional, evitar exageros e ilusões. A imaginação nossa pode ser muito forte, pode nos acarretar sérios problemas. Por isso que o médico tem que ter esse equilíbrio, porque senão os irmãos perversos o utilizarão para perturbá-lo e a todos aqueles que estejam ao redor dele. Ética, não usar a mediunidade para ganho pessoal ou manipulação. Discernimento, avaliar as mensagens recebidas. Irmãos, verifiqueis se todos os espíritos são de Deus. Já ouviram isso? João, no Evangelho, né? Não sou eu, mas é João. Nós temos que verificar isso.
para ter essa sabedoria. Porque nós estamos povoados de espíritos bons e espíritos maus. Espíritos bem intencionados e espíritos não intencionados. Não é? Porque como os espíritos são os homens que já passaram pela terra, em corpos, então são homens que pensam muitas vezes em praticar a maldade, são ciumentos, invejosos, e ainda, apesar de estar no mundo espiritual, não se desapegaram dessa personalidade que eles carregam por eles mesmos. Importante lembrar, a mediunidade não torna ninguém superior. Somos iguais. A superioridade, se nós poderíamos dizer que ela existe, vai existir no trabalho que nós vamos fazer, no trabalho que nós vamos praticar. E que nós vamos ver como nós devemos fazer, né? Todos têm potencial espiritual, mesmo sem serem médios ostensivos. Ou seja, nós somos a semente que tem um potencial para crescer. Agora cabe a nós fazer com que ela desabroche, fazer com que essa semente dê frutos. É aquilo que Jesus sempre nos instigava. Nós devemos ter fé, devemos crer, mas também temos que confiar, temos que aprender, temos que entender e temos que realizar. O mais importante é a conduta moral e o uso do bem. Por que para o médium é importante a conduta moral, pessoal? Porque senão ele vai ser fonte de mau uso por aqueles que não querem que chegue às pessoas orientações, que seja um conhecimento, que chegue à realidade da vida, não é? O que significa moral? A moral é aquele ato, aquele comportamento que vai fazer com que nossa mente vibre em planos superiores da vida, e isso não é difícil. O nosso campo mental, ele é um instrumento de que o espírito vai fazer com que ele seja trabalhado insistentemente para alcançar os campos superiores da vida. E quando nós falamos de moral, nós estamos falando de comportamento de amor, perdão, caridade, justiça, não a justiça que a gente entende aí, mas a verdadeira justiça que Jesus nos ensinou, para que aí nós possamos colocar o nosso estado mental numa vibração superior, no sentido de que estamos trabalhando para o bem de todos, não só meu. Então aí nós seremos assistidos pelos bons espíritos, porque essa vibração é que vai fazer com que eles cheguem até mim. Assim como um ambiente fético atrai mosca, baratas, ratos, etc e tal, um ambiente limpo, um ambiente higienizado, vai atrair borboletas, vai poder fazer crescer flores, ou seja, vai atrair boas coisas. A nossa mente não é diferente. O nosso corpo espiritual, ele fornece para os espíritos desencarnados a nossa conduta mental, que significa a nossa conduta moral. Está girando ali energia que esses espíritos, sendo bons ou não, sabem captar. E aí então é onde eles percebem que nós estamos carregando determinados vícios, determinadas coisas que não se devia, mas eles podem nos utilizar para algo ruim. Então por isso que o médium precisa ter essa conduta, por isso que ele precisa fazer uso para praticar o bem. A missão do médium é, acima de tudo, servir com amor e responsabilidade. Então nós estamos falando de Ivone Pereira do Amaral e de todos os outros que por aqui passaram e que ainda virão muitos. A mediunidade é um caminho de aprendizado, não um fim em si mesmo. Ele é um meio para que eu consiga. Então eu vou ter que passar por ela, praticar para que eu possa chegar lá. O verdadeiro valor está em fazer o bem ao próximo. Fora da caridade, não há salvação. Muito bem. Ivone do Amaral Pereira foi uma dessas pessoas que chega à Terra no ano de no dia de 24 de dezembro de 1906, em Rio das Flores, descendente de portugueses, judeus cristianizados, indígenas da tribo do Goitacás. Essa tribo aqui foi uma das tribos mais lutadoras que teve aqui nessa terra, nessas regiões aqui do Brasil. Na infância, a infância e a educação dela, ela sempre foi criada num ambiente humilde, com dificuldade financeira, teve instrução primária apenas, mas tornou-se autodidata, dedicando-se à leitura e à escrita desde cedo. Aquela época era muito difícil para as mulheres, né? Até que os pais que quisessem mandar as mulheres estudar, era muito complicado. Então não era fácil. Então não era como hoje. Então nós estamos falando aqui de 100 e poucos anos atrás. Era uma outra realidade.
Então, para que a pessoa, a mulher principalmente, quisesse sair de casa para estudar ou ter uma coisa, ela teria que ter um esforço muito grande, mas também ela não encontraria muito campo para isso, a não ser que ela se esforçasse como ela fez, né? Autodidata, ela foi à luta. Aos 8 anos, ela leu o primeiro romance, ela falando, era Marieta e Estreia, romance espírita clássico com um trecho desenrolado na Espanha. A vocação literária dela, que aos 12 anos ela já escrevia fluentemente, copiava livros à mão e desenvolveu o gosto pela leitura e pelo magistério. Então ela pegava os livros, lia, e para fazer o treinamento ela copiava aquele livro, porque muitas vezes você tinha que devolver o livro para uma biblioteca, alguma coisa, então ela fazia a cópia à mão, sozinha, né? Fazia esse trabalho. Esse clássico aqui é um clássico espanhol de Marieta e Estreia, biografia de Daniel Soares Artazú, espanhol. Ele frequentava a Sociedade Espírita Progresso de Zaragoza e posteriormente a Sociedade Espiritista na Espanha, onde se tornou presidente. Soares Artazú escreveu Marieta e Estrela, que narra as reencarnações de 2 seres e é considerada uma obra de consolo e esperança, uma contribuição à doutrina espírita e valorizada a sua obra e frequentemente citada como um tesouro de conhecimento e inspiração espírita. Nessa época ainda, a gente estava iniciando aqui. O espiritismo chega no Brasil em 1890, 1870. O Brasil, país totalmente de analfabetos, né? País ainda que não tinha a capacidade que se tem hoje de dar instrução para todos. Então, de maneira que só aquelas pessoas que tinham algum recurso, com muito esforço, que conseguiram começar a fazer as leituras da obra de Kardec, fundar instituições, como nós vamos ver aqui. E a dona Ivone do Amaral é uma dessas pessoas. Então ela leu esse livro, que trouxe uma inspiração para ela. Ela diz que a mediunidade apresentou na vida dela ainda na infância, conforme relata em um livro, Recordações da Mediunidade, está no Reformador, em janeiro de 1982. Com 1 mês de idade, ia ser enterrada viva devido a um fenômeno de catalepsia, morte aparente, que sofri, fenômeno que no decorrer da minha existência repetiu-se muitas vezes. Aos 5 anos já vi espíritos e com ele falava, e assim continuei até os dias presentes. Não fora tratada como louca, porque a família, como já tinha um certo viés espiritista, espiritual, baseada no Kardec, então ela não foi tratada como uma pessoa maluca, né? Então ela acreditava naquilo que ela falava, e isso facilitou muito a sua vida. Isso aconteceu com Divaldo Pereira também, na sua fase da infância, né? O apoio familiar e a crença é muito importante nisso. Desde a infância apresentava fenômenos mediúnicos, catalepsia, visão de espírito. Aos 13 anos começou a participar de reuniões espíritas, recebeu influência de Bezerra de Menezes e outros espíritos, que são Marte, que são os iniciadores, né, da doutrina aqui nesse país. Na primeira vez que participou de uma reunião prática, sentada à mesa, Ivone Pereira recebeu uma mensagem do espírito que se identificou pelo nome de Roberto de Canalejas, tratando sobre o tema suicídio. Esse espírito ali aparecia desde a primeira infância e com ela falava. A faculdade de desdobramento já se apresentava também nessa fase. Esse senhor aqui foi muito importante na Espanha, porque ele foi um grande político, um homem que trabalhou muito para ajudar a sociedade espanhola naquela época, mas ficou muito atormentado por causa das perseguições, porque não é fácil quando você quer fazer o bem. Trabalhar para o bem na terra, ainda hoje é muito difícil, né? Então, esse espírito já a procurava para poder com ela realizar uma grande tarefa. Aí vocês vão me perguntar assim, que coisa interessante, o cara lá da Espanha veio aqui para o Brasil, às vezes eu não consigo realizar em determinados lugares uma determinada tarefa, não tenho as condições necessárias nos homens encarnados para realizar essa tarefa, então eu vou onde eu possa desenvolvê-la, né? Então ele chegou até aqui. O tema que ela mais vai tratar, e os espíritos que mais vão estar com ela, a maioria das vezes são ex-suicidas. Psicografia veio surgir mais tarde e com ela Ivone Pereira trabalhou a vida inteira, ou seja, de 1926, ela já estava com 20 anos, ela nasceu em 1906, né? Até 1980, como receitista, homeopata, assessorada pelos espíritos Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio,
Augusto Silva, Carlos Roberto de Canaléias e outros cujos nomes nunca foram identificados. Então, ela tinha esses irmãos como fonte de conhecimento e de direção para o trabalho que ela estava começando a desenvolver aqui no Brasil. Como médio de materialização luminosa, diversos fenômenos foram provocados, mesmo a sua revelia, em sessões que participou como assistente. Ela tinha a capacidade de fornecer elementos para reuniões de materialização. Essas reuniões são reuniões de cura, são reuniões de movimento de objetos, são reuniões de aparição de entidades, né? Então ela podia fornecer como médium o fluido vital, que a gente sabe que é aquele que o Espírito precisa nos homens, para junto com o fluido dele, fazer uma série de atividades nesse sentido. Mas isso nunca chamou a atenção dela. Ela não quis se demorar nesse tipo de reunião. Apesar de que a revelia significa dizer fora da vontade dela, os Espíritos em algumas reuniões faziam esse processo. Mas ela disso se afastou. Sempre seguiu a orientação dos livros baixos da codificação e também os conselhos de seus guias espirituais. Entre os orientadores encarnados, destacava o eminente espírita de Barra Mansa, a cidade do Rio, né, Zico Horta, que ele instruiu no início de sua mediunidade. Todos nós temos um guia, encarnado ou desencarnado, nessas nossas tarefas do dia, da nossa vida, da nossa existência. Provavelmente todos vocês aqui já passaram por situação difícil. Todos nós, da infância, mas sempre surge um anjo de guarda, que vem à nossa frente, que de repente aparece, que estende a mão, que nos dá o consolo, que nos dá ajuda na hora que a gente mais precisa. Tenho certeza, se a gente for buscar lá no fundo da nossa mente, da nossa história de vida até hoje, que a gente escreveu, vocês vão lembrar de alguém aí que, muito importante, participou de um momento muito difícil da vida de vocês. Talvez hoje nem esteja presente mais, né? Algum vizinho, algum parente, algum amigo. Então, ela também não ficou alheia a uma situação de ter alguém que poderia ajudá-la nesse sentido. Kardec, no livro dos médiuns, com a classificação que Kardec dá ali, Kardec classifica a mediunidade, mostrando que assim, existe muitos feitos que a gente pode fazer quanto espírito. Lembra lá de Paulo? E Deus usou Paulo para poder realizar grandes coisas. Então, existem mecanismos que estão em nós e que às vezes nós nem temos consciência e que os espíritos encarnados podem utilizar para poder alcançar determinados méritos através da gente. Então, por isso que a gente precisa estudar, né? E aí, então, Kardec, no livro dos médiuns, ele coloca lá uma conselheira, um psicanalista, um passista de efeitos físicos e incorporação falante. Então, ela emprestava o corpo dos irmãos se manifestar, ela poderia realizar a cura, ela era passista, ela poderia fazer receituário para poder ajudar as pessoas. Essa última faculdade, que é essa aqui de incorporação, dedicada aos casos de obsessão e de suicídios. Olha, tem casos espíritas que não gostam que a gente fala sobre suicídio. Eles não gostam que falam do tema, tá? Mas a gente tem no livro dos médiuns, tem no livro dos espíritos, um tema bem tratado por Kardec. Eu acho que é um consolo para nós, quando você trata desse tema. Apesar de que hoje nós temos aqui no Brasil, né? Nós somos hoje quase que em primeiro lugar em termos de suicídio, viu, gente? Então nós precisamos trabalhar muito a nossa atividade espiritual, porque isso significa dizer que nós estamos sendo afetados mentalmente por alguma coisa, seja pela nossa reencarnação passada, seja pela a influência que a sociedade está nos dando hoje. Falta de esperança, falta de Deus, falta de apoio moral, de apoio espiritual, leva os irmãos ao desespero, e aí muitas vezes a gente não consegue suportar essa carga que todos nós deveríamos ajudá-los a carregar, né? Então ela trabalhava muito com o processo obsessivo. Muitos irmãos que já haviam desencarnado em situações de suicídio chegam até ela nas reuniões para poder ali receber orientação, receber apoio, receber consolo espiritual. Aqui uma fala dela, o seguinte: conservei-me sempre espírita e médium muito independente. Jamais consenti que a direção dos núcleos onde trabalhei bitolasse e burocratizasse as minhas faculdades mediúnicas.
consagrei-as aos serviços de Jesus e apenas obedecia irrestritamente à igreja do alto, e com elas exercia caridade a qualquer dia e hora em que fosse procurada pelos sofredores. Para isso, aprofundei-me no estudo severo da doutrina, a fim de conhecer o terreno em que caminhava e conservar com razão a minha independência. Porque não tem hora para você poder aliviar o sofrimento dos irmãos. Então a gente, quando está desesperado, a gente bate a qualquer porta num dado momento pedindo socorro. Nós, como cristãos, devemos estar sempre preparados para isso. A qualquer hora do dia, hora da noite, nós não podemos distrair, não podemos ficar invigilantes, porque conforme Jesus nos alertou, na calada da noite, na plantação do trigo, o inimigo chegou lá e jogou o quê? Joio. E o que o joio é? Algo semelhante ao trigo. Então a gente ouve muitas doutrinas, muitas falácias aí, né, na nossa cabeça, que nos seduz. Por isso que a gente precisa trabalhar a doutrina dentro do propósito que ela nos oferece. Eu sempre disse para as pessoas o seguinte, gente, se nós formos considerar as obras Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, Francisco Canto Xavier e alguns outros médios aí realmente de grande influência, de grande trabalho, nós vamos ter aí por volta de 800 a 900 livros escritos. Se nós lermos um livro por mês, 12 por ano, nós vamos demorar em torno de 60 anos para ler todo esse material. No entanto, toda hora chega alguma coisa nova, não é? Sendo que a doutrina é vasta nesse sentido. Então nós demoraríamos quase 60 anos lendo um livro por mês. São 12 livros por ano, se você pegar a quantidade de livros disponíveis no mercado, citando esses grandes médios. Não estou desprezando o serviço de ninguém, não estou falando mal de ninguém, mas a gente precisa compreender que esses tarefeiros que vieram nesse sentido foram aqueles que foram conduzidos a essa missão. Então é muito ampla a leitura e o trabalho que a doutrina pode exercer e pode nos facultar para que a gente aprenda a nos conduzir melhor na vida. No entanto, ela continua, observei a rigor o critério e os horários fixados pelos poucos centros onde servi, mas jamais me submeti à burocracia mantida por alguns. Se não me permitiu atender necessitados no centro, por isso ou por aquilo, em determinados dias, eu os atendi em qualquer outra parte, fosse minha residência ou na deles, e assim consegui cura significativa, pois aprendi com o Evangelho e a doutrina espírita que não há hora nem dia para se exercer o bem. Lembro de Jesus corando no templo no sábado, e foi motivo dos fariseus e dos escribas quererem prendê-lo para acusá-lo que ele estava desrespeitando a lei, e que Jesus alerta a eles em qual dia de sábado que a gente não dê comida para os nossos animais no pasto, que a gente não tome um banho, que o corpo não precisa ser alimentado. Então assim, a obra divina, ela está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Não há que direcionar que só agora ou nesse horário. As casas espíritas, elas têm um funcionamento, mas fora daqui, quando vocês virem as portas se fecharem, saírem pela rua voltando para a sua casa, você tem que estar atento. Aqui você busca repor a bateria, a sua energia. Você repõe. Toda semana você vem. E muitos médicos vão estar ali para ajudar nesse processo. Mas na hora que você sai daquela porta para fora, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, dom de curar, que é o que ela tinha também. O que acontece? Atuação social. Em certa época de sua vida no Rio de Janeiro, Ivone Pereira morou apenas com uma amiga em um pequeno apartamento no bairro Lins de Vasconcelos. Por esse tempo ofereceu sua colaboração como espírita e médium a algumas instituições espíritas, mas não foi aceita por nenhuma delas. Então organizou o que denominou posto mediúnico em sua própria residência, provendo de remédios homeopatas à sua própria custa. Passou a trabalhar sozinha, fazia o culto do Evangelho no ar diariamente,
acompanhado de seus guias espirituais, uma vez que a companheira de apartamento abominava o espiritismo. Além disso, aplicava injeções de doentes pobres, costurava para eles e fornecia-lhes medicamento, tudo gratuitamente. Durante 8 anos desenvolveu esse trabalho assistencial, principalmente com os moradores de uma favela próxima ao bairro em que residia. Não é porque alguém está me dificultando o trabalho que eu vou desistir dele. É o exemplo que ela nos deixa. Se estão me dificultando fazer o bem, eu insisto em continuar em fazer o bem. Nós estamos hoje numa terra arrasada de lutas. Lutas sem fins, que não vão nos levar a lugar nenhum, a não ser o sofrimento. E é o aprisionamento dentro de uma gaiola de ouro no primeiro momento, e depois vai se transformar em algo muito mais doloroso no futuro. Lutamos pelo petróleo, pelo dinheiro, lutamos por uma vida melhor, mas muitas vezes não queremos nos sacrificar em nada. Lutamos por uma vida melhor na preguiça, querendo tirar do outro aquilo que ele tem, para ele nos obrigar, ele nos dar aquilo que não temos. Mas nós não queremos trabalhar com Jesus em seu Evangelho. Nós devemos fazer. Nós não podemos nos intimidar porque alguma força está me impedindo de praticar o bem. Porque o mal tem mais força hoje do que o bem. Ela, nesse caso, não se intimidou. Mesmo com a colega que não gostava e não ia bem com o espiritismo, ela insistiu, trabalhou, se dedicou, tanto espiritualmente como uma cidadã da sociedade, para poder levar alívio e consolo àquelas pessoas que lhe batiam a porta. Ivone Pereira trabalhou como médium em vários centros, ainda bem jovem no Centro Espírita de Lavras, mais tarde no Centro Espírita Augusto Silva, da cidade de Lavras, em Minas Gerais, no Grêmio Espírita de Beneficência de Barra do Piraí, já no Rio de Janeiro, no estado do Rio, durante um tempo na Casa Espírita de Juiz de Fora, em Minas Gerais, durante 2 anos no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pereoporto, na União Espírita Suburbana do Rio de Janeiro, no antigo estado da Guarabara, no ambulatório anexo dessa última instituição, dirigida pelo Dr. Otávio Fernandes, serviu ainda como médium de atração de obsessores de indivíduos com perturbação psíquica, caracterizada por assédio de espíritos. Era uma instituição para pessoas com perturbação mental, cujas doenças hoje são tratadas de forma diferente. Mas esses atacados por esses espíritos obsessores, espíritos que alguns gostam de dizer da trevas, mas são apenas irmãos nossos com sentimento de vingança, de ódio, que não estavam longe da época de Jesus. Lá estavam muitos. Vocês já devem ter ouvido narrativas de que os fariseus, escribas, que eram os representantes de Deus na terra naquela época de Jesus, eles eram representantes de Deus na terra à época de Jesus. Os rabinos do Sinédrio, ninguém acreditava no que Jesus falava, ninguém acreditou no que Jesus fez. Mas engraçado que quando Jesus encontrava com uma pessoa obsediada na rua, os espíritos se curvavam até ele e diziam assim: você é o Filho de Deus na terra. Os espíritos sofredores acreditaram neles, os pagãos acreditaram neles, mas os representantes da lei de Deus, aqueles que se julgavam representantes de Deus, instrumento de Deus na terra, foi o que o levaram à crucificação e à sua morte. Portanto, nós devemos ter cuidado com nós mesmos, porque talvez a gente pode matar o melhor que nós temos, acreditando em coisas que de fato a gente precisa meditar a respeito delas e fazer uma comparação com aquilo que a doutrina pode nos oferecer, né? Como ela estudava muito, então ela lia muito, ela tinha condição mental e intelectual de fazer as comparações para não ser enredada em situações aí de obsessão. A produção literária, que ela é muito ampla. Você vê, é uma pessoa que ela não teve faculdade, ela não estudou, ela foi autodidata, mas ela colaborou em jornais espíritas e leigos, usando também o pseudônimo de Frederico Francisco Chopin. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Não? Se eu falar Chopin, vocês já ouviram falar em alguém com esse nome? Não é? Quem foi? Oi? Músico, né? Muito famoso. Ivone do Amaral Pereira usou o pseudônimo Frederico Francisco em seus artigos,
e colaborações de jornalistas, como uma homenagem ao espírito Frederico Francisco Chopin, com quem mantinha contato mediúnico. Pessoal, por que será que ela trabalhava tanto com pessoas que estavam na Europa, que a gente vai ver aqui? Porque ela já havia passado uma existência lá, várias existências lá. E na Terra Nova, que é o Brasil, em que foi o ambiente preparado para receber todos aqueles que estavam em sofrimento na Europa, na Ásia, principalmente na Europa, estavam recebendo uma nova oportunidade de virem para o Brasil como terra sagrada, que haveria de ser semeada pelo Evangelho de Jesus, não o novo, mas pelo Evangelho de Jesus, pelo Espiritismo, mais amplo e mais compreendido, o Espírito da Consolação, o Consolador prometido por Jesus, que hoje está aqui presente em nossa terra, e que vocês estão sentados aqui participando conosco desse momento tão especial. Então ela, como um desses missionários nesse sentido, juntamente com esses grandes personagens europeus, que desencarnados vieram com ela para poder trazer a terra nova do Evangelho de Cristo, instruções e orientações de vida. Fantástico, né? Segundo o próprio relato, Chopin já visitava antes mesmo de aproximar da média musical inglesa Rosemary Brown. Essa média aqui é muito famosa, tá? Porque ela recebia Chopin na Inglaterra e com ele ela fez uma série de tantas obras e ela nunca foi tratada como sendo uma farsa. Então se entendia que de fato ela estava lidando com esse grande músico, né? Esse alemão. Ao adotar esse nome, Ivone expressava gratidão e reconhecimento ao amigo espiritual, além de marcar sua produção literária em jornais espíritas e leigos com uma assinatura distinta. Às vezes os espíritas assinam alguma coisa. Não sei se você sabe aquele caso do Chico, daquele rapaz que estava sendo acusado de ter matado o outro, né? Uma psicografia do Chico, da mensagem da vítima que havia desencarnado, em que o juiz determinou uma perícia na assinatura e que foi constatado que de fato era a assinatura daquele indivíduo que havia desencarnado. Então esse rapaz acabou sendo tirado a culpa sobre ele e foi libertado, né, do crime que ele havia supostamente cometido. Era o próprio morto dizendo que nada havia sido acontecido por uma vontade dele. Foi um acidente que aconteceu entre ambos. Ivone do Amaral Pereira psicografou algumas obras mais marcantes da literatura espírita, incluindo romances e relatos que promoveram grandes estudos e referência no nosso país. Talvez na hora que eu falar aqui, provavelmente que alguém gosta já deve ter lido algum. Memórias de um Suicida, quem já ouviu falar? 1955. Mais falado, exatamente. É o mais falado. Como eu disse, vocês, o maravilhoso da doutrina é que, por exemplo, os nossos irmãos da Igreja Católica, o suicida não poderia nem ser enterrado naquela época da Idade Média nos cemitérios da igreja, porque eles não eram considerados mais, diante desse fato, como filhos de Deus. Eles cometeram um homicídio contra eles mesmos, então eles não eram tratados assim, não podiam ser enterrados em terra santa, porque eles eram contaminados. O Espiritismo, gente, trouxe alívio em nosso coração, aliviou, mostrando que todos eles, seja como for, recebem o perdão e a oportunidade de refazer o seu caminho. Esse Memórias de um Suicida é um livro que na década de 70, 80, ele foi lido demais da conta, sabe? Todos gostavam muito de ler essa obra para poder entender esse mecanismo, né? Apesar de que Kardec já havia citado isso no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, casos de relatos de espíritos que já haviam revistas de espíritos suicidados e voltado para poder nos informar o que eles tinham passado, nos desestimulando a não praticar esse tipo de coisa. Agora, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: vem acontecendo com muita intensidade hoje, muitos jovens que, infelizmente, por causa de jogos, alguma coisa, vêm praticando esse ato.
Para você considerar um suicídio, a pessoa tem que ter plena consciência da vida, do que ele deve ou não deve fazer. Então, dependendo da idade, você não considera um suicídio, mas você considera uma prova muito dolorosa, principalmente para os pais e para o próprio espírito, que ainda num corpo de 7, 8, 10, 11, 12 anos, não tem uma noção clara do que seja a vida, do que ele esteja fazendo, se caso alguém tem algum parente nessa idade que tenha cometido algo nesse sentido, a gente gostaria de deixar essa explicação aí, não é? O suicídio que a pessoa pratica para buscar alívio do seu sofrimento provoca uma intensidade muito maior após a chegada no mundo espiritual. E aí ele vai ser trabalhado, vai passar pelo seu sofrimento como forma de burilamento, até que ele volte ao equilíbrio e receba a chance novamente de voltar ao corpo para poder buscar a glória do equilíbrio e a glória da perfeição. Então esse livro, relato do Espírito Camilo Cândido Botelho, sobre sua experiência após o suicídio, o próprio Espírito narra a sua trajetória, trazendo ensinamentos sobre arrependimento e reabilitação espiritual. A tragédia de Santa Maria, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, aborda a crucificação de Jesus e suas implicações espirituais. Um livro muito gostoso de se ler. Devassando o Invisível, explora fenômenos mediúnicos e experiências espirituais, fazendo reflexões sobre a vida além da matéria, mediunidade e ensaios teóricos e práticos, da gente poder ver o mundo espiritual. Sabe aquele inferno que lá na Idade Média era apontado? Então, que não é um inferno, mas que é uma trajetória criada pelo nosso próprio campo mental, como eu disse para vocês, pela maneira com que nos conduzimos aqui agora, que nós somos desse corpo, pelo entendimento que nós vamos ter das coisas, e daí nós precisamos estudar para que a gente tenha a condição necessária de separar o joio do trigo. Porque hoje muitas ideias estão sendo jogadas por sobre nós, e às vezes as pessoas acham bonita, acham interessante, e acham que algumas ideias dessas, sem a lei do menor esforço, tudo vai resolver. Que nós vamos ter uma sociedade santa e sagrada por decreto dos homens. Não teremos. O decreto é divino. A lei já foi estabelecida. Os mandamentos vieram com Moisés, e Jesus veio nos ensinar como deveríamos nos comportar. Então eu digo que se o Evangelho não está presente, nós não vamos conseguir nada. Você está desprezando a ideia das pessoas? Não estou. As leis dos homens mudam toda hora e todo dia, mas a lei divina é única. Todo dia nós temos um ensaio novo de alguma coisa que se diz que vai melhorar a sociedade, ou em vez de melhorar, piora mais ainda, gera mais briga, discussão, uma situação horrorosa, porque o Evangelho não está lá para muitas vezes nos fazer calar, compreender e trabalhar. Dom Ivone do Amaral, nessa época, foi uma delas. Nesses dias também, muitas ideias eram lançadas por sobre a sociedade. Mas o espírito previdente que trabalha pelo bem não se dobra às seduções que os próprios homens nos oferecem. Não vamos pensar numa vida fácil sem a lei do menor esforço. Porque o que devíamos questionar é: por que a minha vida é assim e não é diferente? Se você acredita em Deus, que Deus existe, que Deus é sábio e tudo criou, as leis que nos regem também, elas não são leis falhas. Por alguma razão, nós estamos onde que estamos e com quem estamos, porque isso é uma escolha nossa. A reencarnação não é fruto de algo desastroso. Ninguém reencarna para sofrer ou para passar por determinadas coisas que já está pré-estabelecida lá, que você vai provocar um acidente na vida do outro, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. O detalhe é: eu reencarno com o objetivo de conseguir alguma coisa. Essa é o nosso objetivo. E é nisso que nós deveríamos estar pensando. Mas nós somos seduzidos a toda hora. E aí nós podemos mergulhar a nossa mente em verdadeiro caos. Então a Ivone não foi diferente com ela, mas ela deu para nós o exemplo de como devemos nos comportar nesse sentido. Recordações da mediunidade. Reúne experiências pessoais da autora com a mediunidade, oferecendo ensinamentos práticos e reflexivos. É uma autobiografia que ela faz dela mesma, para mostrar assim
Na infância, desde pequeno, a coisa não foi fácil, não é? Porque qualquer um de nós que estamos aqui acreditando na vida espiritual, se erguesse um espírita que agora, eu acredito que nós, uma grande maioria, ficaríamos totalmente arrepiados e talvez muitos sairiam daqui apressados, porque nós temos pavor de ver os espíritos, porque parece que neles tem alguma coisa que nos provoca uma certa angústia, talvez de ver a nós mesmos, espelhado ali. Mas é uma realidade que nós não podemos fugir. E é nessa realidade que esses médios, como a Ivone, veio trazer para que nós pudéssemos meditar sobre ela, sabe? É o que a gente precisa. Nós estamos precisando pensar sobre isso com muita calma, com muita resignação, para que... Só um minutinho. Para que a gente pense e medite com sabedoria e calma. Não se assustem, porque assim, alguns livros espíritos provocam uma certa comoção, mas que às vezes não vai nos levar a lugar nenhum. Então às vezes a gente gosta muito do romance, mas a gente não tira do romance aquilo que a gente precisa. Você vai ler uma obra dessa, Recordação da Benignidade, Memórias de um Suicida e coisas desse tipo, nós temos que tirar a essência daquilo que a entidade quis passar para a gente, o que ela quis trazer, para que nós pudéssemos refletir sobre isso. Não é? Porque não há o suicídio só direto, né? Há o suicídio indireto, dos abusos que a gente comete, sabendo que não pode. Eu tenho uma amiga que é fumante inveterada, e aí eu estava conversando com ela sobre câncer de pulmão. Ela falou: não, eu não posso falar sobre isso não, porque eu não gosto, saiu e vai embora. Uma outra que também é uma fumante inveterada, naquele lugar onde aparecem as figuras do pessoa com câncer, aquela coisa toda, ela coloca uma imagem de São Expedito. Então, Das causas impossíveis. né? Como se assim, essa imagem aqui vai me proteger. Isso não vai nos proteger, né, gente? A gente sabe que não vai, né? Então você coloca o São Expedito, coloca lá que é o santo da causa possível, que vai ser, ou seja, que essa doença não vai chegar a mim, mas eu estou provocando a doença. Então não tem como nos livrar de uma coisa que a gente sabe que não é por face de mágica, mas tem que ser pelo nosso próprio esforço. Nas Voragens do Pecado, romance ditado pelo Espírito Charles, narrando dramas humanos e espirituais ligados ao pecado e à redenção, romance espírita. Boa obra. Onde foi que nós cometemos o primeiro pecado? É uma obra essa aí que vai nos trazer, nos arremeter a pensar sobre isso. O que acontece? Adão e Eva foram responsáveis por nós estarmos nessa miséria, nesse sofrimento hoje. Arrumaram alguém para botar a culpa, coitado dos dois, né? Mas quando você vai ler a obra de Santo Agostinho, antes do Espiritismo chegar, que é o livre-arbítrio de Santo Agostinho, nós vamos ver que a causa dos pecados que ele fala lá é a nossa vontade livre, é o livre-arbítrio. Que ele diz: se Deus nos deu o livre-arbítrio para podermos pecar, porque quando eu falo aqui, ó, nas voragens do pecado, eu estou falando da intensidade das minhas paixões, elas que são a causa da nossa queda. A simbologia de Adão e Eva é o desrespeito às leis que estão estabelecidas nos 10 mandamentos e que nós não acreditamos que vai trazer alguma consequência para mim. Sobre não matar, não roubar, não fazer, levantar falso testemunho, não desejar a casa do outro, nem nada que lhe pertence, não ser falso testemunho para ninguém. Mas nós não usamos nesse sentido, nós não analisamos e não acreditamos que tem que ser assim. Em tudo nós temos que dar uma desculpa para nós mesmos. Essa intensidade dessas paixões que nos domina, quando a gente se perde pela gula, pela sensualidade, por outras tantas coisas, nos apegamos ao dinheiro, à fortuna e a tudo isso, isso vai trazer consequências hoje, que a gente assiste, que a gente deveria analisar. Um dia a gente vendo os acumuladores, você já parado para pensar por que aquelas pessoas vão juntando lixo, juntando tudo dentro de casa? Para para pensar. O que é aquilo? Qual a causa?
com certeza, pessoas que em outra vida não tinham limite com relação a bens materiais, a de possuir os bens materiais, de querer os bens materiais e de não fazer nenhum contradito a si próprio para que se evite essas voragens de se avançar sobre aquilo que não te pertence e que não é seu, que junta dinheiro para si, para poder viver a vida, segundo eles, do deleite e do aproveitamento, né? Nesse sentido. Hoje, observem tanto que as pessoas parecem sair na rua e tudo que tem ali elas querem levar para dentro de casa. E outros assuntos muito interessantes nesse sentido, que são a reação do nosso estado mental sobre nós mesmos. E que não é castigo divino, mas sim a voragem que vai nos levar a pecar contra nós mesmos. Então, Ivone, nessa obra aqui, ela vai trazer para nós uma reflexão profunda sobre isso. Tá? E assim sequência depois. O Cavaleiro de Númières, romance espiritual ditado pelo Espírito Charles, ambientado na Bretanha medieval, com reflexões sobre amor e espiritualidade. Histórico romance também. Já leu? Quem já leu? Quase todos desses Charles aí. Já leu, né? Pois é, são obras muito interessantes. Além desses romances, ela escreveu tratados espíritas com autores espirituais como Bezerra de Menezes, Charles e Leon Tolstói. Foi um russo, estadista, viveu na riqueza durante muito tempo. Depois cansou de tudo aquilo, que pensava, isso não vai me levar a lugar nenhum, e acabou deixando tudo para lá e foi viver uma vida mais simples, né? Então, essa turma toda que teve experiência na Europa e depois veio com ela aqui para o Brasil, para a Terra Nova, que iria absolver o novo Evangelho, escrito pelos Espíritos, trazendo para nós mensagens profundas acerca da nossa, do destino, do nosso sofrimento, da dor, da reencarnação e do futuro maravilhoso que nos aguarda, mas que nós estamos afastando dele por uma questão de livre-arbítrio. Ela publicou textos sobre esses pseudônimos em periódicos como Clarim, Luz e Verdade em Lavras, Reformador da Federação Espírita Brasileira, além de jornais leigos como a Tribuna em Lavras, o Cruzeiro em São Paulo, a Coluna em Campo Belo, Brasil Jornal e Jornal do Povo, Bar do Piraí, Rio de Janeiro. Ou seja, o pseudônimo que ela usou, daquele moço que a gente viu lá, não foi apenas um recurso literário, mas também uma forma de manter viva a ligação espiritual com Chopin e dar identidade própria às suas colaborações. Então, ela trabalha juntamente com ele, observando esse processo aí. A missão de Ivone pode ser resumida em esclarecimento espiritual, ensinar sobre a realidade do mundo espiritual, advertência moral, mostrar as consequências das escolhas humanas, consolo, levar esperança a quem sofre, e exemplo de humildade, viver sem buscar fama ou reconhecimento. E nessa trajetória, enfim, por tudo que realizou em sua vida de médium espírita, Ivone Amaral Pereira pode ser considerada uma das maiores médiuns sob todos os aspectos, dotada de valiosa faculdade, sempre posta a serviço do bem e dentro do bom senso, exigente e desconfiada quanto ao fato de se relacionava com o mundo espiritual, nunca aceitou nada à primeira vista, sem um exame dentro da lógica conforme preceitua a doutrina espírita. O matrimônio não fez parte de sua última programação terrena. E nesse contexto, ela desencarna em 9 de março de 1984 no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Foi sepultada no cemitério de Inhaúma com presença de representantes da Federação Espírita Brasileira. Em síntese, Ivone Pereira foi uma das maiores que já apareceu por essa terra como médium missionário, trazer para todos nós a fé, a esperança, para que possamos ter robustez na nossa fé, vendo, antes de chegar novamente no mundo espiritual, como devemos nos proceder aqui, para que a nossa reentrada no mundo espiritual seja uma reentrada serena, tranquila, de bem-aventurança. É isso, né? E a gente gostaria de agradecer vocês por ficarem aí, essa boa vontade, nos ouvindo aqui, e eu espero que vocês possam levar isso para casa e fazer uma reflexão a respeito disso, tá bom? Pois não. Muito obrigada. Eu que agradeço.
nos resta ainda agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos com um pensamento voltado para os ensinamentos de Jesus, para as bem-aventuranças que Ele nos deixou, para essa instituição que abre as suas portas a nos receber em dias tão tumultuados da nossa vida, trazendo para o nosso coração a esperança, o consolo, a fé, a certeza de que somos eternos e de que podemos transformar a nossa vida em algo de muito melhor. Ó Jesus, por aqui passaste, nos ensinaste, demonstraste para nós que a nossa caminhada não será fácil, será uma caminhada de luta, muitas vezes desentendimento e sofrimento, mas que nós não poderíamos perder a esperança e a fé no nosso Pai maior. Que saibamos, Senhor, perdoar, a sermos pacificadores, a sermos homens brandos, levando fé e esperança ao coração daqueles que estão ao nosso redor. A nossa maior e primeira missão são com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que estão ao nosso redor. Ainda não vestimos o conhecimento da nossa querida Ivone do Amaral, mas estamos trabalhando para lá chegarmos um dia e podermos espalhar o consolo, a esperança para o coração das pessoas ao longo da nossa trajetória. Que ao chegarmos em nossa casa, possamos ali meditar profundamente acerca do nosso dia e colocar o nosso espírito às mãos dos nossos benfeitores espirituais, que irão nos conduzir, enquanto o corpo descansa, aos grupos de tratamento, aos grupos de estudo no plano espiritual, para que amanhã possamos amanhecer mais forte do que fomos hoje. Que a vossa glória, a vossa paz recaia por sobre todos nós e por sobre todos aqueles que aqui nesse momento trabalham para trazer a fé e a esperança em nossos corações. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe até o nosso lar, hoje e sempre, que assim seja.